Olá, pessoal. Espero que vocês estejam bem, os familiares de vocês também. Nós vamos continuar nossos estudos sobre cuidados paliativos e a aula de hoje vai ser sobre avaliação multidimensional, né? Porque vocês já tiveram aula de como avaliar pacientes, né? Seguindo o processo de enfermagem. Claro que o conhecimento sobre cada doença vai compondo essa avaliação, mas principalmente em cuidados paliativos, essa avaliação de várias dimensões ela é muito importante, né? Na verdade, não só em cuidados paliativos, né? Mas essa aula é específica de cuidados paliativos. Então, vamos lá. Essa avaliação multidimensional, pessoal, é uma avaliação integral. E é avaliação integral de quem? Ó, da pessoa, então do paciente. Veja que aqui eu não tô nem usando o termo paciente, né? Eu tô usando a pessoa para a gente tentar resgatar a essência, né, do ser humano, personalizar bem o cuidado. Então, avaliar a pessoa, a família dela e os cuidadores se ela tiver, tá? Formais ou não formais. Então, a pessoa, a família e os cuidadores, a gente pode dizer que são unidades de cuidado também. A gente vai fazer o processo de enfermagem com a pessoa, com a família e com o cuidador, tá? Nessa avaliação multidimensional, a gente vai avaliar aspectos biológicos, né, que se referem mais a questões de sinais, sintomas, né, psicológicos, que também envolvem um pouco disso, sociais e espirituais, certo? Então, aqui, ó, a primeira etapa da avaliação, né, após a realização dessa avaliação, a gente vai estruturar um plano de cuidado. E isso é bem importante porque, ó, vai auxiliar na relação que vai ser necessária entre nós e entre essa pessoa, entre a família dela, tá? A gente vai conseguir conhecer melhor essas unidades de cuidados. Então, pessoal, nessa avaliação multidimensional, a gente tem que lembrar que a pessoa, ela é agente da história da sua vida, é ela que escreve, né? Ela é a protagonista, as outras pessoas participam, mas ela é a protagonista, né? Então, acho que isso é bem importante não esquecer. Não sou eu que mando e ela obedece. Ela tem protagonismo nessa relação, né? Então, o que nós devemos fazer nessa avaliação multidimensional? Olha aqui, ó, valorizar sua biografia. Acho que isso é bem legal. É um exercício que eu tenho feito agora, nos estágios também com vocês, né? Da gente saber um pouco da biografia das pessoas, tá? Para poder cuidar melhor, isso faz toda a diferença, tá? O que ela fazia, o que ela gostava, o que ela não gostava, se teve algum acontecimento traumático na vida dela, as perdas que ela teve, os ganhos, as coisas boas, né? Ó, depois a gente parte para a história da doença e todas as reações que dessa doença emergiram. Então, normalmente, quando a gente estuda enfermagem, a gente faz o contrário. A gente vê o nome da pessoa e já vai meio focado na doença, né? Que medicamentos você toma, que doenças você teve, por que você internou. Então, a gente não vai deixar isso para trás, a gente vai fazer isso. Mas antes disso, a gente vai fazer o conhecimento da biografia, tá? No item 2 aqui, ó, a gente vai compreender a doença e assim, como eu posso dizer isso? O impacto que isso teve na vida daquela pessoa, ó, e a cadeia de eventos que podem ocorrer até o seu desfecho final. Então, aqui eu vou pensar na fisiopatologia mesmo, tá? Eu vou dar o exemplo da insuficiência cardíaca, porque é uma doença que a gente estudou já as etapas, né? Então, por exemplo, conhecendo a insuficiência cardíaca, eu mais ou menos sei a sequência de eventos que podem ocorrer até culminar no desfecho final, que seria o fim da vida. Então, eu sei que na classe 4 da insuficiência cardíaca, a pessoa, por exemplo, pode ter falta de ar em repouso. Então, quando eu perceber que essa fase está se aproximando, eu vou ter que retomar essa conversa com a pessoa, com os familiares e com os cuidadores, tá? Um dos exemplos, mas poderiam ser outros sintomas que eu sei que vão surgir, então eu já vou antecipando, tá? E aí, por último, essa avaliação serve para personalizar e individualizar. O cuidado é personalizado. Então, assim, se a pessoa
tem suas preferências, eu vou tentar respeitar. Por exemplo, o horário da higiene corporal, eu vou tentar respeitar. Coisas, por exemplo, que ela gosta de comer, coisas que ela não gosta, né? Dentro do contexto, é claro, mas sempre tentando personalizar, individualizar, tá? Só voltando. Frases assim, não, aqui nós fazemos o banho de manhã. Isso é totalmente despersonalizado, né? E se a gente fosse fazer uma lista de coisas que a enfermagem faz, que é nossa rotina, a gente tem que fazer mesmo, mas de forma despersonalizada, eu dei o exemplo do banho, mas essa lista é bem grande, né? Então a gente pode fazer uma lista aí de todas as coisas que a gente tem a tendência à despersonalização, até para rever nosso próprio comportamento, tá? Então, né? Vamos falar um pouquinho agora das bases para avaliação multidimensional. Então, nessa avaliação, pessoal, o que a gente vai procurar? Ó, distintos fenômenos que têm um lugar importante frente ao problema da pessoa. E esses fenômenos, eles não são só físicos, né? Então, muitas vezes, um grande nervosismo leva a pessoa a vomitar, né? E nem sempre esse vômito está relacionado à doença de base. Às vezes, esse vômito, ele está relacionado a alguma situação que está acontecendo ali na casa da pessoa, alguma relação familiar, algum medo que essa pessoa tenha. Então, por isso que essa palavra está colocada dessa forma e grifada, né? Fenômenos. Eu acho que todo mundo, em todas as áreas, deveria ter esse olhar. Mas já que a gente está falando em cuidados paliativos, né? Por que a gente está dando essa ênfase nos cuidados paliativos? Porque em doenças graves, principalmente na doença avançada, as pessoas têm uma série de reflexões que muitas vezes em outros momentos da vida ela não tem. Então, acontecem alguns fenômenos que são próprios, né, dessa característica mesmo do fim da vida, tá? Então, essa avaliação pretende identificar distintos fenômenos que têm um lugar importante frente ao problema de saúde que essa pessoa está enfrentando e deve ser pensada por meio de uma abordagem e avaliação integral. Então, eu não vou só perguntar que doença que ela tem, que remédios que ela toma, porque isso é muito restrito, tá? Eu tenho que ampliar um pouco o meu olhar. Então, aqui, pessoal, tem algumas questões aqui nesse círculo, que é uma tendência nossa, tá? Uma tendência nossa e uma tendência do sistema de saúde, tá bom? Então, a gente tem que pensar sobre essas coisas, olhar para essas coisas, estudar e refletir para a gente fazer diferente. Se a gente não tiver um bom olhar sobre isso, não buscar leitura, não buscar estudo, qual que é a nossa tendência? É ir para o mercado de trabalho e entrar nesse círculo vicioso aqui de forma não crítica, repetindo os passos das outras pessoas. Então, não. Nosso papel é ir para o mercado de trabalho, já vendo todos os problemas que ele tem de forma crítica, de forma reflexiva e tentar fazer uma prática diferenciada. Então, o que a gente tem atualmente de desafio? Um cuidado muito centrado na doença. Então, por exemplo, esse é COVID, né? Esse é COVID, só essa frase, ela já coloca essa pessoa numa despersonalização gritante, né? Eu vejo muito isso na televisão, até nas conversas, né? Esse é COVID. Então, isso já despersonaliza muito a pessoa, né? Centrar muito na doença, então toma cuidado, tá bom? Toda vez que você não prestar atenção e focar muito na doença, você vai despersonalizar o atendimento, tá? 2 aqui, mercantilizado. Então, o serviço de saúde é um negócio, né? São empresas, obviamente, a gente tem que auxiliar na gestão, na administração dos recursos, mas tomar cuidado nessa mercantilização para não despersonalizar, certo? Um exemplo de mercantilização é a mercantilização até da morte, né? Quando a gente coloca uma pessoa que está no fim da vida, sei lá, no último quarto do corredor, bem longe, numa enfermaria cheia de gente, né? Porque não, aquela vai morrer mesmo, né? Então, não vamos fazer mais nada, nem fazer curativos, por exemplo, porque já vai morrer, não vamos gastar material.
um exemplo, né? Claro, a gente tem que fazer boa gestão dos recursos, mas sem mercantilizar, tornar esse cuidado mecânico, né? Mercantilizado ele vai ser, mas não precisa ser despersonalizado, tá? Outro aqui, ó, desvalorização da pessoa. Então, por isso que em toda essa aula eu vou estar falando pessoa, 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 né? Essa pessoa tem um nome, tem um sobrenome. Então, sempre evocar esse sujeito que está sendo cuidado. Quem é o sujeito que está sendo cuidado? A pessoa que está acometida de uma doença grave, o seu familiar, o seu cuidador. Então, não é entrar no quarto somente e falar: olá, Ana Paula, né? Como passou a noite? Mas é falar olá para Ana Paula e para as pessoas que estão com ela no quarto, né? Se eu não sei quem são essas pessoas, eu vou procurar saber, tá? Porque uma postura que não evoca o sujeito desvaloriza, né? Despersonaliza. Uma visão também bem reducionista. Tem um filme que eu indiquei para vocês já em outras aulas, né? Que é Uma Lição de Vida. É um filme com a Emma Thompson, ela tem um tumor no ovário e tem uma cena do filme muito interessante e é muito comum ver isso nos hospitais quando a equipe chega para passar visita. Como ela tem um tumor no ovário, eles arrancam, tiram, né, o lençol dela e todo mundo vai palpar o ovário dela, todo mundo, várias mãos. Eles nem olham para a cara dela, eles nem conversam com ela, né? Nem pedem licença para tirar o lençol. Então, essa é uma visão bem reducionista. Aonde que eu percebo essa visão na enfermagem? Muitas vezes na hora do banho, né? Muitas pessoas tornam o banho um momento muito traumático para a pessoa e colocam essa pessoa de uma forma reduzida, né? Eu percebo isso quando as pessoas não respeitam a técnica, por exemplo, né? A pessoa tá lá deitada na cama, vem alguém e arranca tudo, né? Tira todo o lençol, joga no chão, tira toda a roupa, aquela pessoa fica ali desnuda, esperando, né? Todo mundo fazer higiene. Às vezes essa pessoa até poderia lavar o rosto dela, escovar o dente, mas fazem isso por ela de uma forma reducionista, tá? Então, veja, muitas vezes vocês vão ter que fazer esses cuidados com a equipe para orientar e reposicionar visões reducionistas, tá? A gente vai ter essa visão, inclusive na graduação. A gente vai precisar sempre olhar para isso e se reposicionar, tá? Até eu mesma, eu acho que pensar sobre isso é uma coisa muito boa, né? Eu mesma, vez ou outra, tenho posturas reducionistas, né? Mas a gente precisa pensar sobre isso e corrigir comportamento, tá? E a próxima visão é mecanicista, né? Principalmente na enfermagem, que tem suas tarefas para cumprir. Então, eu tenho que fazer higiene, fazer medicação, curativo e anotação, né? Fiz isso, posso sentar e ficar conversando, né? Ou não deu nem tempo de sentar, mas eu fiz isso de uma forma bem mecânica, sem conversar com a pessoa, sem interagir, fiquei falando com meu colega até de outros assuntos, né? Então, essa visão a gente tem que combater em nós e também na nossa equipe, tá? Outras coisas aqui, ó, pressa. Pressa é inimiga, né, gente, da personalização do cuidado. Mas a gente sabe que muitas vezes a gente vai estar mais apressada, mas sempre tentar personalizar, tá? Tecnicismo, então, só focar na técnica, né? É o banho, medicação, curativo e anotação, ou evolução. Então, cuidado, né, com práticas mecanicistas. Ó, negação e não valorização da espiritualidade, isso é um erro muito fatal também, né? Quando a gente só valoriza os sintomas do corpo físico, né? Lembrando que eu tô falando isso para facilitar nosso entendimento, mas questões de espiritualidade também afetam o corpo físico, né? A gente que tem uma mania de separar tudo que é do corpo e da mente, como se isso fosse separado na gente, né? Mas a gente não pode negar espiritualidade, entendendo espiritualidade aqui como que faz bem ao outro, tá? Fragmentação do organismo e reducionismo, né? Então a gente já falou um pouco disso. E aqui, ó, valorização da doença e desvalorização da pessoa, tá? Em muitos momentos a gente vai fazer isso porque é o meio em que a gente está inserido. Como que a gente deve proceder? Saber que a gente faz isso, saber que as outras pessoas fazem isso, conhecer isso,
para mudar o comportamento, tá bom? Para não achar isso normal, ok? Quais seriam, então, a gente falou um pouquinho dos nossos desafios, quais seriam as nossas possibilidades, então, em uma avaliação multidimensional, né? Considerar aqui no círculo, ó, esfera familiar e social, familiar, conhecer todas as pessoas daquela família, conversar sobre a família, sobre relações familiares, né? E sociais. O que seriam nossas relações sociais? Conversar mesmo, né? Se a pessoa tem grupos que ela gosta, igreja, por exemplo, ou grupos, encontros, né? Pessoas que ela gosta de encontrar. Valorização da biografia, então já falei, né? História de vida, chamar a história de vida da pessoa para o cuidado, tá? Ter um olhar sobre a esfera psicoafetiva e espiritual, isso é muito importante. A gente também tem que desenvolver competências atitudinais de afeto para com o ser cuidado, né? Avaliação da funcionalidade, a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, né? E também cuidar da esfera biológica. A gente não tá falando que a gente só vai valorizar o espiritual e deixar o corpo de lado, né? Mas fazer uma boa avaliação da esfera biológica, que muitas vezes também fica um pouco a desejar, tá? Coisas que nós temos que desenvolver, então, competências, ó, escuta ativa, então falar menos e ouvir mais, né? Porque a gente tem 2 ouvidinhos. Ser mais empático, né? Então, colocar-se no lugar do outro e daquela família. Fazer as coisas com tempo. A pior coisa é você demonstrar para o ser cuidado e para a família dele que você tá com pressa, tá? Pode até ser que você tá com pressa, mas tente demonstrar que há um pouco de tempo. Ou disponibilizar um tempo em algum outro momento e cumprir com aquilo. Olha, agora eu tô um pouquinho apressada, não posso falar com você agora, mas daqui meia hora eu vou voltar, pode ser? E tomar muito cuidado com isso, né? Se o que você tá colocando como prioridade é realmente prioritário. Porque tem pessoas, gente, que realmente o tempo, para quem tá no final da vida, é algo muito precioso. Então, 5 minutos para você não é nada, mas para uma pessoa que tá no fim da vida, pode ser, por exemplo, o momento que ela consegue se despedir. Às vezes, sei lá, 5 minutos depois ela não consegue mais. Então, tá atento a isso, tá? E como a gente já falou, né, em outras aulas, estar atento para prevenir sintomas e para avaliá-los e cuidar da pessoa, das famílias do cuidador, e aqui inclui a equipe, né, porque a gente também precisa de cuidados. Bases, né? Então, aqui, pessoal, eu coloquei algumas coisas que a gente pode se atentar, né? Nome ou a forma como gosta de ser chamado. Por exemplo, minha mãe se chama Ana também, mas o apelido dela é Binha, né? Nunca, raramente, quando a gente vai para o hospital, alguém pergunta isso, né? Isso traz um acalento, né? Você perguntar isso, muito importante. Sexo, idade, aqui, estado marital. Eu não gosto de fazer essas perguntas nessa forma, assim, formal. Eu gosto de fazer como uma conversa terapêutica mesmo. Me conta sobre a sua família, né? Como que é. Então, isso tem que fazer parte da nossa consulta, do nosso tempo, tá? Ó, se trabalhou, o que fazia na sua vida por mais tempo, ou aquele trabalho que mais se identificou, pra gente ter assunto com a pessoa, sabe? A hora que eu entrar no quarto dela para fazer uma medicação, eu retomo aquilo que ficou guardado na minha cabeça sobre o trabalho que ela mais gostava, certo? Aonde nasceu, onde morou, para eu ter assunto, né? Para eu puxar questões espirituais depois, tá? Com quem mora e quem cuida da pessoa, desculpe, a maior parte do tempo. Então, isso aqui é muito importante, pessoal, para começar a nossa avaliação da família e do cuidador, principalmente tentando identificar sobrecarga e também déficits de comunicação entre a família, tá? Crenças e religião, isso é bem importante, né? Porque eu não posso dar bola fora, né? Às vezes a pessoa tem uma crença que é muito diversa da minha. Então, a minha crença nesse momento, ela fica em segundo plano. É a crença da pessoa que vai ser valorizada, tá? O que ela mais gosta de fazer para eu tentar adaptar naquele momento ali que eu tô cuidando dela, né?
e o que ela gostaria de saber sobre a doença que ela tem, né? O que ela já sabe. Já comentei em outras aulas também. Não é todo mundo que quer saber tudo, então a gente tem que respeitar isso também, né? Mas tem pessoas que querem saber tudo, tá? Então a gente tem que sempre avaliar essas questões. Eu peço desculpas que eu tô com lencinho, tô com um pouquinho de coriza, tá? Esse material dessa aula, pessoal, eu peguei do Manual da Academia Nacional de Cuidados Paliativos de 2012. Depois, se alguém quiser baixar, bem interessante, tá? Então, aqui, ó, tem algumas perguntas, mas vocês não precisam fazer dessa forma, bem formal. É só uma ideia do que perguntar nos momentos de conversa, tá? Para avaliação de necessidades espirituais e também familiar. Ó, qual o grau de sofrimento físico? Talvez eu não precise perguntar assim, mas assim, olha, no teu corpo, o que tá doendo, o que tá difícil de suportar, tá? Ó, quais as razões do seu sofrimento? Então a pessoa vai falar, eu tô com muita dor, e eu posso perguntar assim, por que a senhora acha que dói o seu estômago? Às vezes eu me surpreendo com a resposta. Às vezes pode ser, dói porque eu tenho um câncer. Ou, dói porque eu tô nervosa, eu tô ansiosa, eu tô com medo, tá? Então, nessas respostas vem coisas muito importantes, tá? Ó, que limitações físicas e psíquicas você tem? Veja, eu não vou perguntar exatamente dessa forma. Limitação física eu posso examinar, né? Outras coisas a pessoa também vai me falar, mas psíquicas eu vou ter que investigar na conversa, tá? Que nível de informação sobre a doença você tem? Talvez eu não perguntaria dessa forma, mas eu perguntaria assim: o que você sabe? O que o médico falou com você sobre o que você tem? Aí a pessoa vai comentar. Pela resposta, eu consigo saber o que ela sabe e o que ela não sabe. Claro, gente, a gente tem que trabalhar em equipe, né? Às vezes o médico ainda não deu o diagnóstico. Então, eu vou aguardar, vou esperar ele conversar com essa pessoa. Vamos trabalhar bem em equipe, assim. Mas eu tenho que saber até onde ela sabe. Porque às vezes o médico já explicou e ela tá em algum momento psicológico negando, tá? Então eu preciso saber se ela não sabe mesmo, precisa de esclarecimentos, ou se ela está com dúvida, ou se ela não quer saber, tá? O que você pensa sobre a sua doença? Então, às vezes a pessoa fala assim, eu tô com muita dor de estômago, e eu acabo entendendo que é medo. Então, eu posso conversar sobre isso, né? Por que você tá com medo? O que você acha que pode acontecer? E aí a gente vai conversar sobre isso. Tem muitas pessoas que acham que isso é exclusivo do psicólogo. E não é, né? O psicólogo, ele vai, a partir de algumas perguntas como essa, fazer uma terapia, tá? A gente não vai fazer aqui uma terapia, a gente vai fazer uma ajuda operativa, que é diferente da terapia. Dentro da minha operação, que é ali o cuidado, a higiene, eu vou utilizando isso de forma operacional para tentar ajudar a pessoa. E, claro, encaminhar o psicólogo quando necessário para terapia, tá bom? Como eu posso te ajudar? Essa pergunta é tão linda, né? Olha, como que eu poderia ajudar você nesse momento, né? Como se encontra a sua família, até para ver se vem algum sofrimento, algum medo, algum desejo, né? Quem vai cuidar do paciente, isso é bem importante, né? Eu perguntar também para os familiares, porque às vezes a pessoa que tá ali, ela tá, mas não tem estrutura para estar. A gente tem que sempre perguntar, né? E onde a família deseja que o paciente morra e onde ele deseja morrer. Claro, isso eu vou perguntar num momento muito específico, né? São conversas bem difíceis. Mas assim, às vezes a pessoa não quer ir para casa, ela quer ficar no hospital. E a família fica forçando para ir para casa. Então a gente tem que tentar ajudar eles a se ajustarem nisso, tá? Então vamos para a avaliação da esfera biológica, tá, pessoal? Olha só, o que eu vou fazer na esfera biológica? Reconhecer todas as complicações possíveis ou as já instaladas. Então, claro, nesse momento eu vou pensar em todas as doenças que a pessoa tem, principalmente na doença de base, e aí eu vou investigar tudo que já se instalou decorrente da doença e tudo aquilo que possa acontecer, para eu prevenir agudizações, etc. Tá?
aqui, ó, prevenção de complicação é importante. Então, por exemplo, se eu tô cuidando de alguém com insuficiência cardíaca na classe 4, que é alguém que eu sei que tem falta de ar até o repouso, eu vou prevenir a falta de ar. Então, eu não vou ficar mexendo, fazendo, sei lá, essa pessoa sair da cama várias vezes, porque isso vai certamente fazer uma agudização dos sintomas, tá? E eu vou procurar prevenir. Se ela já tem aquela falta de ar, tem coisas que podem potencializar, por exemplo, mente desocupada. Então, isso potencializa, a pessoa fica pensando no sintoma e ele pode agravar. Então, eu vou dar um jeito de fazer algo ali que entretenha o pensamento daquela pessoa, conversar com alguém, fazer uma leitura para essa pessoa, escutar uma música, ver um filme, tá? Então, essas coisas eu preciso, se for em casa, um animalzinho de estimação, tá? Essas pessoas, a gente tá falando muito agora da quarentena, de ter uma rotina. Então, claro, na medida do possível, a gente também tem que organizar uma rotina que alivie um pouco essa carga dos sintomas para a pessoa. Então, ter um momento de cuidado espiritual ao longo do dia, tá? Uma música, um filme, conversar com alguém, ver alguém, tá? Ó, não focar apenas no tratamento do que já está instalado. Ah, a pessoa tem falta de ar e usa oxigênio. Então, assim, não, ela já está usando oxigênio. Sim, ela está usando oxigênio. Além do oxigênio, o que eu posso fazer? Às vezes uma compressinha morna nas costas, né? Às vezes passar um creme nas costas, passar um creme na mão, tá? Então, isso é bem importante. Cuidar, lembrar, né, que todos os sintomas mais prevalentes variam conforme a doença. Então, para a gente cuidar bem, a gente tem que estudar todas as doenças. Se você trabalha num lugar, sei lá, onde tem muito câncer, vai estudar todos os tipos de câncer e os sintomas que o avanço dessa doença vai trazer, por topografia. Se você trabalha numa unidade de cardiologia, vai estudar todos os sintomas relacionados à esfera cardiológica. Se você trabalha num lugar onde, sei lá, tem cirrose hepática, você vai estudar todos os sintomas que a cirrose hepática pode trazer e as diferentes formas de aliviar esses sintomas, tá? Por exemplo, eu citei para vocês já prurido, né? Eu tenho lido muito sobre prurido. Eu trabalho com crianças, né, que tem crianças, adultos também, epidermólise bolhosa, que é uma doença que não tem cura, que traz muitas feridas, né? Eles têm muita dor, então esse é um sintoma que eu tenho que estudar. As diversas formas de aliviar a dor, não só por via medicamentosa, né? Por via não farmacológica também. Mas prurido, né? A coceira, eu vou estudar também. Não só da forma medicamentosa, como da forma não farmacológica, tá? Então eu tenho que realmente ter meu comprometimento de estudar cada sintoma específico, tá? Tem profissionais da enfermagem que acham que isso é tudo do médico. O paciente tem um sintoma, o médico tem que estudar e prescrever algum medicamento. Essa é uma visão reducionista, tá? Lembra disso. Então, veja, às vezes o médico já prescreveu o medicamento, mas não tá fazendo efeito, às vezes precisa combinar com outro, ou o horário não tá legal. Então, assim, você tem que estar bem antenado nesse processo, tá? Então, ó, fundamental nesse caso o estudo das doenças, a forma de tratamento e o controle de sintomas. Se você não estudar as doenças e os sintomas, você não vai conseguir fazer isso, tá? Sei lá, eu lembro que quando eu trabalhava no Hospital do Câncer, tinha uma farmacêutica que fazia muito isso. Então, as crianças tinham muita mucosite por causa da quimioterapia, ela estava sempre lendo sobre mucosite. E ela descobriu que fazer um gelo com água do coco seco, aquele coco peludinho, né, que tem o pelinho marrom, ele tinha uma propriedade anti-inflamatória. Então, em combinação com a nutricionista, elas fizeram esse gelinho para as crianças chuparem. E aliviava, né, como se fosse um picolé. E aliviava aquela ardência da mucosite, veja só. Isso é uma medida não farmacológica, tá? Então, aqui, ó. Quando eu vou avaliar os sintomas, pessoal, eu vou fazer algumas coisas, ó. Ver as características específicas daquele sintoma. Então, por exemplo, dor, né? A frequência da ocorrência, a severidade, as condições de agravamento ou alívio. Então, por exemplo, dói mais à noite, dói mais quando senta, dói mais quando levanta, dói mais quando deita, né?
dói o dia inteiro, ou volta a dor vem e vai, né? Persistência ao longo do dia, da semana ou do mês. Se é contínua ou intermitente, então, intermitente ela vai e volta, vai e volta. E se tem horário, algum horário que está mais intenso, eu vou pegar todo esse relato da pessoa e vou confrontar com a prescrição médica para ver se eu não posso mudar algum horário de administração de medicamento, para analisar o que está prescrito. Quem faz isso muito também é o farmacêutico clínico, mas a gente faz também, tá? Então eu vou detalhar tudo que a pessoa tem a me dizer sobre aquele sintoma. 2, o impacto do sintoma na esfera biológica e na esfera funcional e em outras esferas. Então, por exemplo, eu tô com dor e na esfera biológica essa dor me traz vontade de vomitar. E na esfera funcional, na minha funcionalidade, ela me impede de me levantar. Em outras esferas, ela me dá muito medo, muito desespero, muita angústia, tá? Então, olha quanta coisa eu mapeei, tá? E 3, o impacto global nisso daí. Aí, ó, por causa dessa dor, eu tô brigando, eu tô arremessando coisas na equipe de enfermagem, eu tô xingando, tá? Então, eu vou ver aqui o que alterou o bem-estar, tá? Investigar o que mais prevalece, o que mais altera a qualidade de vida, o que tá pegando mais. Então, por exemplo, eu citei o prurido, né? Então, veja, características do prurido. Aonde é que coça? Coça o corpo inteiro, coça um lugar específico, coça de dia, coça o dia inteiro, coça de noite, coça antes do banho, coça depois do banho, coça quando passa creme ou coça quando não passa creme. Eu tenho que fazer uma série de perguntas, tá? Você toma algum remédio para coceira? Que horas que você tá tomando? Qual que é o remédio, tá? Qual creme você está passando, qual roupa você está usando, ok? Impacto, o que essa coceira te dá? Eu fico irritada, eu choro, tá? Eu fico irritada com as pessoas. Impacto global, eu não quero sair de casa, eu quero me isolar, eu só quero chorar, certo? Então a gente sempre tem que investigar essas características, não é só o sintoma, tá? Você vai ver de uma forma global, tá? Aqui tem uma escala, pessoal, que eu quero que vocês vejam depois. Ela chama Escala de Avaliação de Sintomas de Edmonton. A gente chama de ESAS, tá? Em cuidados paliativos, tem uma série de profissionais que não gostam de usar essas escalas porque acham que elas despersonalizam um pouco o cuidado e outros que gostam de usar, tá? Eu acho que depende do paciente, depende, tá? Mas vamos lá. Olha só, você vai. Aqui tem alguns sintomas meio gerais, por isso que eles não servem para todo mundo, né? Mas ó, tem dor, cansaço, náusea, depressão, ansiedade, sono, apetite, falta de ar e a sensação, como que você está se sentindo. Então, ó, 0 é sem aquele sintoma e 10 é o pior possível. Então, vamos colocar aqui, ó, ansiedade. A gente pode até aplicar na gente agora na quarentena, né? Ó, 0 ansiedade, tô bem. Ou 10 é a pior ansiedade possível. Então, você vai aplicar de 0 a 10 e aí vai monitorizar isso. Você pode aplicar, sei lá, uma vez por semana, para ver se suas intervenções estão fazendo efeito, sabe? E aí você vai ter uma avaliação. E outro problema, por exemplo, prurido. Você vai colocar ali, o que tá te incomodando? Prurido. Então, de 0 a 10, quanto que tá te incomodando? Tá? O pior prurido, tá? Você pode, então, fazer uma média das últimas 24 horas, sei lá, vi que tá tudo pior, faço intervenções e amanhã eu vou aplicar a escala de novo, tá? Então, a periodicidade da aplicação vai ser conforme a necessidade do paciente em aplicar. Então, vamos falar agora, pessoal, da avaliação funcional, que é bem importante. A gente vai falar isso também na aula do envelhecimento, tá? Da avaliação dos idosos. Mas estado funcional, pessoal, é muito importante em cuidados paliativos, tá? A avaliação funcional, ela traz uma ideia da performance do paciente ou do status, né? Frente àquela doença. Para que é bem importante? Assim, toda doença crônica, né? Ou aguda, enfim, grave, ela traz um impacto na funcionalidade. O que é funcionalidade? Minha capacidade de caminhar, de andar, de me cuidar, tá? Então, para doenças que têm uma curva, né, uma história onde há decaimento, há declínio,
Isso é bem comum, a gente avaliar a funcionalidade e a gente vai vendo esse declínio, tá? Esse declínio, ele pode ser de anos, né? Sei lá, de 10 anos o declínio, ou pode ser de 15 dias, ou pode ser de um dia, tá? Então, isso é bem importante. Por exemplo, falando do Covid, né? 19, uma pessoa pode estar com Covid e em 3 dias ela tem um desfecho muito ruim e tem uma queda na funcionalidade, assim, brutal, tá? Então, ó, é importante para analisar a curva evolutiva da doença. Então, se tá tendo um desfecho positivo, se tá estável, se tá piorando, se alguma coisa melhorou, tá? Ó, embasa a tomada de decisões. Então, por exemplo, se eu tô vendo que a doença tá decaindo o estado funcional daquela pessoa, eu entendo que o fim da vida tá próximo. Então, eu tenho que começar a conversar sobre isso com a família, com a equipe, com a pessoa, me preparar, auxiliar essas pessoas no preparo delas também, tá bom? Auxilia no diagnóstico da fase final de vida e auxilia na estimativa de prognóstico. Veja, a gente nunca vai saber ao certo quando a pessoa vai morrer. Tudo são estimativas de prognóstico, né? Às vezes essas estimativas se superam e às vezes elas se frustram. Mas é importante que a gente tenha uma estimativa e não é baseado no achismo, né? Baseado numa avaliação da funcionalidade também, tá? E no estudo da doença. Então, olha só, essa escala aqui a gente vai usar quando a gente for fazer a avaliação de idosos, mas eu já coloquei aqui porque faz parte da avaliação da funcionalidade, ó. O senhor consegue usar o telefone? Daí tem, ó, sem ajuda, com ajuda parcial ou não consegue. O senhor consegue ir a locais distantes usando algum transporte, sem ter um planejamento especial? Tipo, a pessoa quer ir comprar uma revista. Ela pega o ônibus, ela consegue ir sozinha ou já tem que esperar alguém vir buscar, certo? Ó, o senhor consegue fazer compra? Consegue preparar a sua própria comida? Consegue arrumar a casa? Essa é uma escalinha interessante, né? Em idoso, a gente pode aplicar semestralmente ou anualmente, tá? Por exemplo, se a gente for numa casa de longa permanência, né? Numa instituição de longa permanência de idosos, uma ILIP, né? Que é assim o nome agora, né? A gente não usa mais a palavra asilo, né? A gente pode utilizar uma escala de avaliação funcional. E aplicar essa escala a cada 6 meses ou a cada ano para verificar se está mantendo ou se está declinando. Porque veja, pessoal, se a pessoa pode fazer uma compra, eu vou com ela e vou deixar ela fazer as compras dela e vou ajudar nisso, né? Eu não vou tirar essa funcionalidade dela. Isso é horrível, né? Você tirar a funcionalidade de alguém que poderia ter essa funcionalidade, tá? Por exemplo, o idoso consegue usar o telefone, mas eu não deixo, eu que ligo, eu que passo o telefone para ele. Então, isso é um erro, tá? Até para nós, tá? Pra gente se policiar. Por exemplo, eu vou fazer higiene na pessoa, mas ela consegue fazer higiene, então eu vou ajudar, tá? Não vou fazer por ela. Agora, vai chegar um momento da doença em que eu vou perceber que isso vai baixar e não é por culpa minha ou por culpa dela, é a natureza, tá bom? Então, eu vou acompanhando, digamos assim, o declínio natural da natureza, tá bom? Daí aqui tem outras perguntas, ó, se consegue fazer trabalho manual, se consegue lavar e passar roupa, se consegue tomar os remédios, se consegue cuidar das finanças. Nas ILIPs, né, nas instituições de longa permanência para idosos, a gente vê que muitas dessas coisas são retiradas, né, da vida dessas pessoas. Então, a gente tem que cuidar para não corroborar com isso, tá? Mas no contexto domiciliar, às vezes de doença, às vezes a pessoa não está mais conseguindo por causa da doença que ela tem, tá? Então, aí a gente vai tendo indícios, né, de queda da funcionalidade. Outras escalas que a gente tem para avaliar o estado funcional, pessoal, eu coloquei duas aqui. Uma que é de Karnofsky, não, coloquei só uma, de Karnofsky, que é uma escala específica para pacientes com câncer, e ela vai de 0 a 100. Então, você constrói um gráfico, né, do acompanhamento dessa pessoa, da funcionalidade dela, tá? Então, assim, ó, declínio, né, quando vai caindo, 100%, por exemplo, é a pessoa que tem um câncer, mas tá super bem, tá fazendo tudo, né, tá andando, caminhando.
que vai acontecendo nessa escala? A pessoa passa a passar mais tempo sentada, depois ela passa a passar mais tempo deitada, tá? Então, a avaliação é principalmente nesse aspecto. Depois baixem essa escala na internet. E uma escala mais genérica que dá para a gente usar em cuidados paliativos, eu apliquei com umas alunas, foi o seminário de construção do conhecimento do meu grupo no ano passado, tá? Então, nós fomos a uma instituição de longa permanência, elas avaliaram todas as idosas residentes lá e elas aplicaram PPS em todas para a gente fazer uma análise, né? Então, essa PPS, essa escala, pessoal, você pode aplicar mensalmente ou quinzenalmente. Se é uma pessoa que está internada, você pode aplicar diariamente para você acompanhando o declínio da doença, tá? Então, olha só, ela tem basicamente 5 itens, ó, deambulação, atividade frente à doença. A atividade é assim, ó, se a pessoa trabalha, se ela está se cuidando, né? Se ela está fazendo as coisas em casa. Autocuidado, então se ela está tomando banho, trocando a roupa, escovando o dente. A ingesta dela, como que tá, oral, né, de alimentos e água. E o nível de consciência. Então, essa escala trabalha com esses itens. Então, assim, ó, quando o PPS vai baixando, pela doença, a gente vai vendo que a pessoa anda menos, a atividade dela vai diminuindo. Então, como eu falei, ela passa, se trabalhava fora, passa a ficar só em casa, fazendo coisas em casa. De repente, ela não consegue mais fazer as coisas em casa. De repente, ela não consegue mais sair da cadeira. De repente, ela não consegue mais sair da cama, tá? Então, a gente vai vendo esse declínio. Com o autocuidado dela, então, de repente, essa pessoa tomava banho sozinha, passa a precisar de ajuda. Daí, de repente, o banho que era no chuveiro passa a ser sentado numa cadeira de banho. E, de repente, esse banho no chuveiro passa a ser no leito, tá? Ingesta, o que a gente percebe também? Há uma redução com o avanço de doenças, né, da ingesta. E o nível de consciência tende a reduzir também, tá? Então, essa escala vai do 0 ao 100. Então, assim, o que a gente só tem que tomar cuidado quando aplica essa escala? Ela pode baixar por situações agudas. Então, por exemplo, uma pessoa tem câncer de estômago numa fase grave, tá? Ela já estava com PPS de 50, já estava assim, com atividade mais baixa. De repente, ela tem uma infecção, certo? E vai para o hospital com PPS super baixo, tipo, sei lá, 20, bem grave mesmo. Mas trata a infecção, volta para os 50, ok? Então, a gente tem que cuidar com isso. Então, o que a gente tem que cuidar nessa avaliação? Vai ter momentos que o PPS da pessoa vai baixar por situações agudas, infecções, normalmente infecções, né? Sintomas agudizados, então, por exemplo, uma falta de ar muito grande que agudizou, fez baixar o PPS, uma dor descontrolada, fez baixar o PPS, né? Mas aí, tratado aquele sintoma refratário, o PPS tende a voltar para onde ele estava antes, tá? Ou não. Isso que a gente vai ter que ter a percepção e acompanhar dia após dia. A queda do PPS de forma permanente, tá? Quem cuida de paciente crônico, ou até em casa, às vezes a gente já tem exemplos disso na família, né? De situações em que há esse declínio permanente. Você vai vendo quando que eu sei que aquele PPS baixou definitivamente, quando não tem retorno. Então, por exemplo, a pessoa não consegue mais sair da cama de forma definitiva. Então, um PPS que baixou de forma definitiva, tá? Eu não coloquei a escala toda, vocês podem baixar na internet, mas vai de 0 a 100, tá? Sendo 0 ao paciente que está próximo da morte, tá? Então, assim, processo de morrer, né? O caminho que a pessoa vai percorrendo até chegar na morte. PPS 0, a morte está muito próxima, tá? PPS 20%, 10% é uma pessoa também que está numa situação bem grave, né? De processo de morrer ali, tá? 4, avaliação da esfera psicoafetiva e espiritual. Então, tem muita gente que acha que a avaliação da esfera psicológica é dever do psicólogo.
Sim, é dever do psicólogo, enquanto proposta terapêutica, né? Que ele vai fazer um plano terapêutico para essa pessoa. Nós também fazemos uma avaliação da esfera psicoafetiva, tá? A gente vai usar esse termo. Então, aqui, ó, o que a gente vai investigar? Se a pessoa já tinha alguma psicopatologia antes, então, por exemplo, ela já tinha ansiedade antes, ela já tinha depressão antes, tá? Ou alguma outra doença, sei lá, um transtorno bipolar, uma esquizofrenia. Então, a gente vai sempre investigar isso, tá? Eu vou investigar, pessoal, as reações de adaptação da pessoa à realidade que ela está vivendo frente à doença. É muito interessante, né? O nosso organismo, a nossa mente, o nosso corpo, ele é ou não, né? Ele pode se adaptar a muitas situações. Veja, a gente está em quarentena, muitos estão se adaptando e fazendo disso um tempo super produtivo e outros não estão se adaptando, certo? Então, veja, o que vai dar o tom dos sintomas, das reações, é a sua capacidade de adaptação, assim como do paciente, tá? E eu não quero dizer que quem não se adapta é mais fraco, não é isso, né? Eu quero dizer que cada um tem uma velocidade de adaptação, um estilo de adaptação, necessita de um tempo, tá? Tem doenças, pessoal, muito graves em que, assim, o tempo do diagnóstico até o desfecho é muito rápido, né? Então, às vezes, em 15 dias, a pessoa recebeu a notícia de uma doença grave e foi a óbito. Então, para todos os envolvidos, é muito pouco tempo para que essa adaptação ocorra. Então, a gente tem que investigar as reações que essa pessoa está tendo a essa adaptação. Às vezes, ela fica mais ansiosa, às vezes, fica mais chorosa, às vezes, perde a fome, às vezes, come demais, às vezes, fica com raiva, quer brigar com todo mundo, tá? Às vezes, quer se isolar, às vezes, quer sair. Então, cada um tem uma reação, tá? Eu tenho que investigar qual é a reação, tá? Tem pessoas que ficam sem reação, ficam assim, ó, completamente sem reação, assimilando, né? Então eu vou investigar, não só da pessoa, mas da família dela. Isso é bem interessante na família, né? Essas reações, porque nunca é igual. Às vezes o paciente assimilou super bem e o familiar tá assim, ó. E o outro, sei lá, um outro filho, por exemplo, um filho tá assim, não assimilou nada, nem tipo, tá negando ainda, tá parado. E o outro já tá lá raivoso, né? E o outro já tá deprimido. Então, cada um se adapta de uma forma, tá? Ó, outra questão, nível de informação que a pessoa e a família têm em relação à doença. Ser muito cuidadoso nessas perguntas para você não revelar algo que ainda não foi revelado, tá? Por isso que é importante trabalhar em equipe. Então, por exemplo, às vezes eu já sei que a pessoa tem um câncer porque eu vi nos resultados de exames, mas o médico ainda não falou. Então, tome cuidado, né? Trabalho em equipe. Depois que ele falou, né? Eu vou ver o nível de informação que a pessoa reteve e vou auxiliar nessa adaptação, tá? Agora, sim, ó, tem gente, como eu já disse, que não quer ter informação. Ela até fala, olha, doutora, eu não quero que fique me explicando, tá? Mas para quem que eu posso explicar? Então, explica para minha filha, ok? Então, não é todo mundo que vai querer saber tudo. Querer saber tudo, se uma pessoa não quer saber tudo e você fica falando, isso pode gerar uma reação de adaptação horrível para a pessoa, tá? Então, tomar cuidado, tá? Eu, principalmente, essa foi uma coisa que eu aprendi muito no último ano, assim. Eu achava que a verdade tinha que ser dita a qualquer preço, o que também não é certo, tá? Eu aprendi isso. Veja, a gente não pode mentir, mas também não pode omitir, né? Então, assim, a verdade, ela vai ser falada para alguém, né? Mas se o paciente não quiser saber, ele pode escolher alguém para que essa verdade seja conversada, que não necessariamente ele, tá bom? Aqui, ó, informação sobre a doença, sobre o tratamento proposto, sobre o prognóstico. Eu tenho várias histórias, a gente vai pensando, né? Tem pessoas, por exemplo, que recebem uma notícia e não a compreendem. Então, por exemplo, sei lá, o médico disse que não tinha mais nada para fazer.
Às vezes a pessoa entende isso de uma forma muito agressiva, né? Como assim? Não tem nada mais para fazer. Então, às vezes, escolher melhor as palavras, né? Sobre o tratamento. Olha, aquele tratamento A, né, que estava se pensando, não vai ser feito, mas agora vai ser feito B, né? Tentar falar isso de uma forma assim muito ponderada, tá? Avaliação, então, ainda da esfera psicoafetiva. Ó. Eu tenho que saber que nessa adaptação das pessoas, pessoal, vão ocorrer reações psicológicas muito diversas. Não necessariamente nessa ordem, né? Negação, ira, agressividade, tristeza, depressão. Não tem, assim, uma sequência. Muitas vezes, na literatura, se acreditou que primeiro a pessoa negava, depois a pessoa barganhava, depois ela ficava com raiva. Então, como se fosse uma coisa bem, uma escadinha, né? E já se sabe que não, que esses sentimentos, eles podem ir e voltar, ou permanecer um tempo maior ou menor. Então, por exemplo, algumas pessoas negam muito tempo, outras negam segundos, né? Nessa aula eu sempre dou o exemplo da traição. Quem já foi traído, né? Acho que ninguém foi, né, gente? Mas assim, quando alguém é traído, a primeira reação, assim, sei lá, se alguém te contar, né? Que a pessoa com quem se você relaciona está te traindo. A tua primeira reação é falar assim, não acredito. Não acredito. Esse não acredito, ele pode durar um segundo, mas é a tua primeira negação, né? Veja, tem pessoas que passam negando uma vida, né? Tá vendo as imagens e não, ele não tá me traindo, né? Então, assim, aí já tem gente que já passa para ira. Eu vou matar esse desgraçado, né? Já parte para ira lá. Tem gente que essa ira dura um segundo e passa para outro sentimento, tá? Então, assim, eu vejo muita descrição na enfermagem, assim, ai, aquela pessoa é grossa, aquele paciente é grosso, né? Gente, às vezes ele tá num processo adaptativo para elaborar uma coisa muito difícil na vida dele, né? E a raiva dele, às vezes não é contra mim, é contra a doença, é contra o mundo, né? Então eu tenho que saber me posicionar, né? Nunca devolver essa agressão. Eu, claro, sem querer fazer julgamentos, né? Mas eu via essa semana uma notícia na internet de uma pessoa, né? Um paciente que agrediu um médico numa UPA, né? O paciente tinha suspeita de Covid, não queria ser internado. Teve uma coisa que me chamou muita atenção na matéria. Ele era um paciente com histórico de doença mental, né? Então, vocês imaginem naquele momento do diagnóstico, ele não conseguiu se adaptar àquela notícia e ele foi agressivo. Veja, isso não deveria virar uma notícia, né? Porque dá uma impressão assim, ele não fez isso porque ele quis, né? Provavelmente. Foi uma falha de adaptação, ainda mais se ele tinha uma doença mental. Então, assim, tem coisas, claro, os pacientes não podem agredir os profissionais de saúde? Não podem, claro que não podem, né? Tem lei, tem processo, etc. Mas eu acho que isso também não deve virar uma notícia, assim, né? Ó, porque às vezes a pessoa está em desequilíbrio, então eu tenho que prevenir, é isso que a gente está falando. Eu tenho que fazer um bom histórico para prevenir esse tipo de comportamento na medida do possível, né? Vocês imaginem se quem trabalha com doença mental fosse noticiar o tempo todo essas reações que essas pessoas têm, né? Como que seria o noticiário, tá bom? Então aqui, ó, ainda, né? Existe essa escala, pessoal, é uma escala bem legal, uma escala de atitudes relacionadas à espiritualidade, uma escala de eras, tá? É uma escala legal para a gente vai ver o que está sendo negligenciado e é uma escala legal até para vocês entenderem o que é a esfera psicoafetiva e espiritual. A psicoafetiva, muita gente acha que a gente vai entrar no trabalho do psicólogo. Então, essa escala vem mostrar o que a gente pode investigar. E a parte espiritual, tem muita gente que acha que é ligada à religião. Também, mas não só isso, né? Então, essa escala nos ajuda até a entender o que é essas esferas psicoafetiva e espiritual. Então, olha só, será que essa pessoa acredita em algo sagrado, transcendental? Isso é bem importante na relação de cuidado.
Tem vários trabalhos que mostram que quem não acredita tem mais dificuldades de adaptação, né? Olha só que interessante. Aqui, ó. Se a pessoa pratica algo para o seu bem-estar, ela lê, ela medita, né? Ela se conecta com alguma coisa positiva além dela mesma. Isso serve agora para nós no isolamento, né? Então, assim, o que você está fazendo para o seu bem-estar? Você está ansioso, mas o que você está fazendo, né? Você está procurando algo que te conecte com alguma outra força. Por isso que lá no começo da aula eu usei a palavra fenômenos. Isso são fenômenos, tá? Busque ler alguma coisa, escutar uma música, fazer uma prece. Às vezes a pessoa que eu tô cuidando nunca fez isso. Então eu posso tentar, baseado no perfil da pessoa, investigar o que eu poderia propor para alcançar o bem-estar dela. Às vezes uma música, sei lá, às vezes é uma pessoa boêmia, não tem religião, não acredita em nada transcendental, né? Só vivia no bar, bebendo, né? Não tem familiar que traiu todas as esposas, os maridos. Sei lá, às vezes a pessoa tá meio nessa situação, assim. Então, que tal pôr um pagodão no quarto, sabe? Então, assim, parece engraçado, né? Mas veja, eu vou tentar, dentro da história da pessoa, verificar alguma coisa que promova bem-estar nela, tá? Ó, se as suas crenças lhe dão apoio e dão conforto, se dão, vamos focar nisso, tá? Eu já tive paciente, por exemplo, que era muito católica, que estava se sentindo assim super abandonada no hospital, e a gente conseguiu uma televisão para a pessoa ver a missa pelo canal Aparecida. Nossa, pronto. A pessoa ficou com outra carinha, tá? Ó, se a espiritualidade pessoal leva o indivíduo a se relacionar melhor com as pessoas, às vezes, por exemplo, tem pessoas que quando tocadas nessa parte espiritual, elas conseguem se relacionar melhor com seus próprios problemas e com o outro. Então, sei lá, a pessoa gostava muito de fazer tricô. Se eu conseguir um tricô para ela, será que ela vai ficar um pouco mais leve? Então, vou tentar conseguir um tricô, tá? Ó, se acredita na vida após a morte, isso é muito importante para eu não dar a bola fora, né, nas minhas falas, né, e até evocar esse sentimento com a pessoa. E quais são as suas práticas espirituais e religiosas? Às vezes não tem nenhuma, tá? E às vezes deixa bem claro que não quer ter. Então eu vou tentar acessar o lado espiritual por outras coisas. O que acessa muito a nossa parte espiritual, gente? As artes, né? Então aqui entra música, quadros, literatura, poemas, leitura, visitas, né? De grupos de apoio, pode ser um amigo, pode ser alguém da família, alguma religião, tá? E aqui, pessoal, avaliação da esfera familiar e social, né? Que é super importante. Então, aqui, ó, tem um quadrinho, né? Pra gente fazer uma avaliação da família. Fazer processo de enfermagem com a família. Então, sei lá, nome, mesma coisa, histórico, tudo, tá? Mas olha só, verificar a estrutura familiar disponível. Eu tinha uma paciente que ela não tinha estrutura familiar disponível, ela tinha DPOC, que é uma doença pulmonar, com muita falta de ar ao repouso, usando oxigênio, e o filho estava lá nos Estados Unidos. E ela tinha uma câmera no quarto e o filho monitorava ela pela câmera, né? Olha que situação difícil, né? Então eu vou investigar como que tá essa estrutura para eu poder me organizar também no meu cuidado, tá? 2, ó, capacidade de adaptação para que o cuidado possa ser assumido e realizado. Então, assim, às vezes a pessoa tem um filho que assumiu o cuidado. Ele tá adaptado para fazer isso, porque às vezes ele ainda não assimilou, tá com medo, tá nervoso. Então a gente precisa fazer mobilização familiar para vir mais uma pessoa ajudar, certo? E aqui, pessoal, é bem interessante. Quando tem problemas na família de qualquer ordem, incluindo a doença, normalmente vem outros problemas junto. Às vezes financeiro, às vezes de relacionamento, né? E aí, pessoal, o funcionamento da família se altera, né? Quem já passou por isso entende o que eu tô falando. Às vezes a figura que era o sustento, que era o incentivo, que era a organização, que era o esteio, que era o exemplo, é ela que adoece. Então, isso mobiliza
uma alteração intensa no funcionamento familiar. E até essas pessoas se adaptarem, gera conflito. Então, a gente vai estar ali mediando. A gente não vai negar a existência do conflito. A gente vai estar ali auxiliando e mediando, tá? Eu vejo muita gente da enfermagem falando assim. Chega alguém lá, sei lá, um mês depois do internamento. Eu quero saber coisas, sei lá, do meu familiar, do meu pai. Ninguém me explicou. Aí alguém soberbo da enfermagem responde, mas você nunca apareceu? Você, né, como se fosse um julgador, assim. Então, veja, tomar cuidado, assim, com isso, né? Essas coisas, muitas vezes, não são problemas nossos, né? Não agregue mais problema ao núcleo familiar já afetado, tá bom? 3, aqui, ó, avaliação dos aspectos afetivos, as relações emocionais. Isso é bem interessante, né? Às vezes tem alguém que tem uma relação de dependência. Às vezes tem alguém que tem uma relação de raiva, de ódio, né? Então a gente tem que investigar qual que é essa relação ali das pessoas, tá? As expectativas sobre o cuidado, o que essa pessoa está esperando que aconteça, né? Incluindo mais para o final da vida, ó, o lugar onde essa pessoa gostaria de morrer. Se eu começar a investigar isso com antecedência, é possível fazer um planejamento, pelo menos do local, tá? Nem sempre vai se conseguir cumprir no Brasil por falta de estrutura mesmo, né? Mas em muitos casos é possível sim, tá? Ó, avaliar o grau de sobrecarga física e psíquica do familiar, tá? Tem escalas para isso também, descarga de sobrecarga. Muitas vezes a gente tem que fazer a evocação de outros membros, tá? Para auxiliar. E às vezes não tem outros membros, tá? Vai ter a sobrecarga e aí a gente vai fazer intervenções espirituais para tentar aliviar um pouquinho o fardo, mas às vezes ele vai ser pesado, tá? E a gente não vai poder tirar a carga toda, tá? Se tem presença de psicopatologias, então se o familiar tem depressão, tem ansiedade, né? Vou investigar também. E detectar fator de risco para um luto complicado. A gente vai falar um pouquinho na aula de luto. Tem algumas características pessoais que favorecem com que a pessoa fique enlutada até mesmo antes da morte, né? Às vezes, antes do familiar morrer, aquela pessoa já está em luto. Então, eu também posso ajudar ela para que ela tente aproveitar ao máximo a presença daquela pessoa naquele momento, tá? Ok, pessoal? Então, terminamos a aula de avaliação. Espero que vocês tenham gostado. A próxima aula é sobre o processo de morte e morrer e a outra sobre luto, tá bom? Tchau, até mais!